Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes. Eu estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Sagitário para o mês de novembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então fica somente com o que ressoar com o seu momento atual. O que não fizer sentido, você solta, você joga no universo. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like, comenta aqui no vídeo, compartilha também, que isso ajuda para que eu continue fazendo essas leituras e esse trabalho, tá? Eu vou fazer essa leitura em dois momentos. Primeiro a gente vai falar de amor, de campo afetivo, e no segundo momento a gente vai falar sobre profissional, carreira, estudos, né? Essa parte mais prática da vida, tá? Antes disso, eu vou tirar uma energia principal, que vai guiar toda a nossa leitura, toda a nossa interpretação, né, para o signo de Sagitário, para esse mês de novembro de 2025. Vou deixar a minutagem de cada etapa aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá, tá? Onde você ir direto para o assunto que você quer saber. Vou deixar também na descrição do vídeo um link para você entrar em contato comigo, caso deseje uma leitura individual, particular, tá bem? Vamos lá, vamos começar com a energia principal para o signo de Sagitário. Vamos ver o que a gente tem para esse mês de novembro de 2025. Um arcano maior. O julgamento. O julgamento é aquela carta que fala que os humilhados serão exaltados, né? Você está prestes a entrar numa nova fase da sua vida. Você que já passou por muita coisa aí, talvez seja o momento dessa redenção, desse renascimento, tá? Vamos falar agora de amor. Então, eu queria que você se concentrasse aí na sua pessoa querida, no seu ser amado, ou se não tiver ninguém, nenhuma pessoa especial, né? O que você quer nesse campo afetivo, na área do amor, para esse mês de novembro de 2025, né? Vai pensando, concentra aí, porque você já vai se alinhando aqui com as energias para que a gente possa interpretar essa tiragem juntos, porque é uma tiragem coletiva. Eu vou dar a ideia principal das cartas, da tiragem, da combinação entre as cartas, e você leva isso para a forma que fizer mais sentido para o que você está vivendo, para a sua realidade de vida, para quem você é. Então, é uma interpretação em conjunto, tá? Vamos lá, tirando as primeiras cartas, tarô do amor, o 10 de ouros, o 9 de paus, a torre e o 10 de espadas. Vamos lá. Sagitariano, eu vejo aqui que tem umas energias um pouco fortes aqui para esse mês, né? Eu vejo que toda a estabilidade que você tem aí em alguma relação, né? A gente está falando de amor, então se você tem uma relação estável, se você tem uma família, ou se você tem um sentimento também estável por alguém, né? Claro que você vai levar isso da forma que fizer mais sentido, mas existe uma estabilidade na sua vida que talvez esteja passando aí por um momento de reavaliação, por um momento de pausa também, que deu uma parada nisso e que talvez para muitos vai fazer sentido, vai existir um tremor aí nessa estabilidade. Então, o que vem estável na sua vida ou algum processo longo aí no seu campo afetivo pode ser balançado esse mês de dezembro, tá? Para muitas pessoas está falando sobre rompimento de relação ou quebra de sentimentos, né? A gente tem a carta da Torre, que é uma carta que fala sobre cortes, né? Então vai existir aí dentro do seu campo afetivo um corte, o que estava estável aí parece que vai ser mexido, né? E que isso faz parte desse processo de transformação que o julgamento vem trazendo aí, dessa mudança de fase, né? Para muitos significa um rompimento esse mês, que pode acontecer, para outros significa
desestruturar o que está estruturado para nascer uma nova estrutura. Pode ser junto, pode não ser, né? É um processo que é dolorido para muitas pessoas. Então, eu vejo que mais do meio para o final do mês, né, vai ter um momento difícil, para muitos significando uma ruptura, o que pode ser também uma ruptura até de padrões, né, até desse sentimento que você tem aí, às vezes acontece alguma coisa que você passa a enxergar a outra pessoa de uma outra forma, então tudo aquilo que você construiu, né, até idealizou sobre alguém, pode ser que isso se quebre, pode ser que você entenda que não é tudo isso, né? Então, depois de um período de análise, de observação, né, de espera, talvez de espera de respostas também, né? Quando você já está cansado de fazer demais para que a coisa continue estável, para que a coisa continue funcionando, quando você para, quando você tira o pé, a coisa talvez desande aí, né? O que provoca realmente uma turbulência nesse seu campo emocional, seguida de um cansaço doloroso, um sentimento de impotência, de não conseguir fazer nada, né? E muitas vezes a torre fala sobre coisas que não dependem de você, sobre algo que acontece, seja uma atitude do outro, ou seja, a sua forma de enxergar o outro também, né? Que nem sempre depende da sua vontade, mas sim dos acontecimentos em si, tá? Rei de espadas, 10 de paus, pajem de ouros e 3 de espadas. Vamos lá. A gente tem o rei de espadas, está falando sobre uma energia masculina na sua vida, de uma pessoa que tem uma certa frieza e ela age muito racionalmente. Então, é uma pessoa que observa e que age muito racionalmente diante das coisas, né? Não tem já também uma maturidade para não se deixar envolver demais, né? Então tem essa figura do masculina, né? Desse rei de espadas que pode estar falando de você ou pode estar falando da outra pessoa, né? E é um rei também que corta o que não faz sentido mais na vida dele, né? Ele tem essa espada que corta. E, ao mesmo tempo, eu vejo alguém cansado, alguém que não aguenta mais determinada situação, que até pode ser estável, mas que já não está, é uma pessoa que já não está afim de apostar nisso mais, de colocar sua energia e essa força nessa relação, né? Ou nesse de tentar conquistar, de tentar manter, né? Alguém que está se sentindo, de certa forma, sobrecarregado ou sobrecarregada, eu não vou me ligar a gênero, mas alguém que resolve se retirar porque não aguenta mais. Porque entende que aquilo ali que parecia ser tão estável, né? Às vezes muito pela visão dos outros, as outras pessoas enxergavam como uma estabilidade, aquilo na verdade é uma estabilidade que nesse momento ela passa a não fazer sentido mais, a não ser mais real, tá? Então, por isso, para muitos pode estar falando sobre uma finalização, sobre um término, sobre um processo doloroso, né? E por acontecimentos que podem envolver decepções, tá? Eu vejo que pode, a gente tem essas 3 cartas aqui que elas falam de decepção, né? De você descobrir algo ou começar a enxergar alguma coisa que você não estava vendo ali, mas que machuca, né? Então, a idealização talvez de uma pessoa, ela é quebrada nesse mês de novembro. Então, não vai ser um mês fácil, vai ser um mês ao mesmo tempo que não vai ser fácil, é um mês que você tem a oportunidade de se deparar com a verdade e de se transformar, né? Pode estar significando a finalização de um ciclo, a finalização para alguns de um relacionamento, para outros pode estar falando sobre a finalização dos próprios padrões, né? Então é também uma oportunidade
de um renascimento. Quem conseguir aproveitar essa energia para isso, né? Existe o período de decepção, existe o período, às vezes, de um sofrimento, mas existe uma chance de recomeço. A gente fala de finalização, mas a gente fala de recomeço. A gente tem esses dois páginas, né? O página de pausa tá convidando a você a fazer diferente, tá? Muitas vezes resgatar, inclusive, coisas do seu passado, que pode estar falando até sobre pode ser pessoas do seu passado que chegam, mas pode estar falando também de você se reconectar com os seus próprios valores e com o que você é, né? A gente tem essa rainha de ouros que está falando de uma mulher que tem os valores importantes, que sabem os seus valores, sabem inclusive o seu próprio valor, tá? Então alguém de vocês aí desse relacionamento tem essa energia ou vai recuperar essa energia dessa rainha de ouros, que precisa entrar em contato com os seus valores e se redescobrir. Entrar em contato com quem ela é de verdade, com quem ela talvez tenha deixado lá atrás por conta de uma relação que não faz sentido, né? O que é importante para você de verdade, né? Esse reencontro com você, essa oportunidade que você tem de recomeçar e entender que a estabilidade nem sempre está no outro. A estabilidade ela pode estar em você, no que você é, no que você acredita, na sua estabilidade emocional e na possibilidade que você tem de fazer diferente e de dar valor para aquilo que realmente tem valor, né? E sair desse ciclo onde você se doa mais do que você recebe, né? Encontrar o seu equilíbrio, saber o seu valor. A gente está falando muito aqui de valores, né? Às vezes o que você pensava que tinha um valor muito grande, ou uma pessoa até que você achava que era muito importante, ou que tem um valor muito importante, você começa a ver que não, né? As máscaras vão caindo, você se decepciona. Existe essa decepção de alguém, então você se decepciona, mas não é o fim. Pelo contrário, é o recomeço, é uma chance de você recomeçar, de você olhar para você mesmo, de você buscar o que você deixou lá atrás, né? Para que você consiga equilibrar a sua vida, equilibrar os seus sentimentos e dar valor ao que realmente tem valor para você, o que realmente faz sentido para você, tá? Então não tenha medo de sair de alguma situação, alguma relação, algum padrão que você já se esforçou demais. Então não tenha medo, porque existe essa energia de recomeço, de uma construção de alguém aí muito mais forte, tá bem? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido. A gente vai agora para a nossa segunda parte da leitura, que a gente vai falar sobre o profissional. Vamos lá falar sobre o profissional, sobre estudos, carreira, trabalho, né? Investimentos, dinheiro, tudo aquilo que faz parte dessa parte mais prática da vida, do nosso dia a dia, né? Vamos lá. Já vai pensando também se você tem alguma questão, até mesmo até questão jurídica a gente vê aqui. Então, vê se você tem alguma questão aí e já se concentra para que a gente, mais uma vez, consiga interpretar em conjunto essa tiragem, tá? Eu dou a energia principal, eu explico as cartas e interpreto as cartas de uma forma geral e você vai me ajudar a interpretar contextualizando com a sua realidade, tá bem? Vamos lá? O 7 de paus, o pajem de ouros, o diabo e o 8 de paus. Vamos lá. Você tá numa... Eu vejo que você tá numa posição muito interessante, né? Você tá numa posição até confortável, não, porque você está sempre nesse movimento de batalha, de luta pelo que você quer, inclusive de luta para permanecer onde você se encontra, né? Aqui, você
é uma pessoa que batalha muito, você tem um poder, né? Você tem as ferramentas, inclusive, para se manter onde você está, mas é uma pessoa que também, às vezes, sofre muitos ataques, né? Você pode levar isso para o seu profissional, não só ataques de outras pessoas, mas também de dificuldades. Os problemas, eles sempre estão aí, e você, mas também você está sempre conseguindo é, enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios, né? E você tem essa força, né, de ir em busca dos seus objetivos, né? É uma pessoa de ação, não é uma pessoa de ficar parada. Isso é favorável para você, tá? Vejo também uma possibilidade de ganhos financeiros aí, ou de uma estabilidade, né? Pode ser tanto de ganhos financeiros para algumas pessoas, como também pode estar falando sobre estabilidade em algum trabalho, em algum projeto, em algum estudo, mas eu vejo aqui ganhos, né? É, muitas vezes, para alguns aí, pode estar falando de ganhos financeiros, de monetização de algo aí, que você vem trabalhando para isso. Então, continua lutando, continua enfrentando, porque pode, você pode já ter esse mês, já começar esse mês a ter um bom retorno financeiro de algo que você vem apostando aí, que você vem lutando, que você vem trabalhando para isso. Então, aqui está falando, continua, né? Não desista, continua, enfrenta, você tem o poder de enfrentar o que for aí, o que aparecer de dificuldade, e os resultados eles vão chegar, e pode ser que seja que até te surpreenda, tá? Pode ser que te surpreenda. A gente tem mais o Cavaleiro de Ouros aqui, representando essa estabilidade, né? A gente tem o 5 de Copas. O 5 de Copas tá falando que no seu processo aí, pode ser de trabalho, pode ser de estudo, pode ser financeiro, pode ser de carreira, você vai levar aí para o que fizer mais sentido para você. Mas dentro disso tudo, às vezes você vai precisar abrir mão de alguma coisa, né? Porque às vezes para ganhar ali, você precisa perder um pouco ali, né? Então, entender, né, e dar valor ao que está chegando para você. A gente tem essas cartas de ouros, olha como tá promissor, né? Alguma coisa aí, algum, algum ganho financeiro chegando para você, começando para você e acontecendo junto com uma estabilidade. Pode ser que não seja um processo muito rápido, né? Ou que esteja no início, né? Mas é algo que você pode investir e que tem a possibilidade de crescer muito grande. Então, se você tem uma oportunidade de investir em alguma coisa, o que aparecer para você esse mês de novo, né? De oportunidade, um novo trabalho, um novo projeto, novo investimento. Então, o que aparecer aí, acredita, porque isso tem possibilidade de crescer e de ganhos futuros grandes, mesmo que pareça que mesmo que não seja agora, né? Mas tem a possibilidade de crescimento. Mas realmente para isso você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Apostar no novo, tá? Colocar suas forças nisso que chega novo para você. Você pode chegar no momento aí esse mês que você fica um pouco confuso, não sabe o que fazer, não sabe onde investir, não sabe para que direção seguir, né? Você pode estar escolhendo aí uma carreira ou uma mudança de carreira, e várias oportunidades, várias ideias, e que você se perde às vezes, você se confunde às vezes, né? Não sabe para onde ir. Então, não tenha medo de deixar para trás alguma ideia, para apostar em alguma coisa nova, que você pode ser que você tenha a possibilidade de maior estabilidade nisso que é o novo, tá? Então não sofre também se você precisar deixar a coisa para trás, ou se algo não der certo também, né? Pode ser que alguma coisa aí existe, como eu falei, não é um mar de rosas, existem desafios aí para serem ultrapassados, né? Nisso que você tá passando, ou nisso que você quer, existem umas dificuldades, pode existir alguma coisa que não deu certo, né? O que você achou que ia dar certo, talvez que você estava se empenhando ali, não deu certo, mas tem outra coisa muito melhor aí para você que talvez você não esteja enxergando.
E é uma coisa que tem uma possibilidade de crescimento muito maior do que essa que você estava pensando. Então não fica chorando pelo que não deu certo. Enxerga o que está dando certo e continue batalhando por isso. Continue batalhando pelos seus sonhos, né? Vai ter uma mudança, tá? E essa mudança ela pode ter a ver com isso do novo que chega para você, desse novo que a gente está falando, né? Então, às vezes, uma mudança de direção, você tava indo para uma coisa e de repente ali aconteceu algo, você tem que pegar essa energia e transformar ela logo. Aqui a gente tem mais uma vez essa carta do julgamento, né? Falando dessa mudança também de ciclo, né? E você o que você pensava que estava bom, às vezes não estava tão bom assim. Aí você precisa ressignificar isso, você precisa acreditar que às vezes o destino, o universo, né? Aquilo que a gente escolheu para gente, talvez não seja assim o melhor para gente. O universo ele vai te mostrar isso. Então você precisa ter força para entender e para enxergar e para aprender, né? Coisas novas, para aprender coisas novas, para você subir um degrau na sua vida, subir degraus em sua vida, né? Entender que você tem força para passar aí pelo que for e começar de novo, começar algo novo com tudo que você já aprendeu nesse processo, na sua vida, né, no seu profissional ou no seu financeiro, na sua carreira. Então você pega tudo que você aprendeu aí e talvez direciona para um outro lugar que você talvez não estava enxergando, né? Então se abra para o novo, se permita olhar para o diferente, né? Às vezes a sua prosperidade, o seu futuro está em algo que você não estava esperando e que talvez você enxergue aí esse mês, talvez surja essa oportunidade aí esse mês, essa mudança de rumo, né? Dos seus pensamentos, das suas vontades, do seu trabalho, dos seus projetos. Então, uma mudança de rumo. Então, você precisa olhar para dentro, entender o que você já aprendeu e ter sabedoria para entender que às vezes o que o universo está te proporcionando é melhor do que aquilo que você pensou que seria para você. Então essa mudança de rumo, ela é importante e ela é boa para você. Então acredita nisso na hora de fazer as suas escolhas. Acredita no universo, acredita que isso pode ser muito positivo para você, que vai ter uma mudança e a mudança pode ser desafiadora no começo, né? Você pode não entender muito bem por que está acontecendo isso, por que está mudando, por que aquilo que você planejou talvez não esteja dando certo, é porque tem alguma coisa muito melhor para chegar para você, tá? Alguma coisa que vai movimentar muito mais a sua vida, muito mais o seu coração, muito mais o seu financeiro, né? Então você precisa acreditar no universo, acreditar também no seu potencial e na sua força para direcionar é, é, os seus esforços para o que realmente é bom para você e que é um novo, que pode não ser o mais rápido, pode ser que não seja o caminho mais rápido. Por isso, talvez você fique na dúvida, né? Pode parecer um prazo maior, né? Pode parecer mais dificultoso, pode parecer menos prazeroso, mas na verdade não é. É o que vai te trazer a sua satisfação nisso que você está querendo na sua vida. É o que vai te passar para uma nova fase, tá bem? E te dando mais conhecimento, te dando mais maturidade, mais força também, para que você possa seguir sua vida, tá bom? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido para você, para sua realidade. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar. E se quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo. Você clica lá, você fala diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.